Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje vamos falar da Parashá Miketz, que significa no fim. E ela vai de Gênesis 41, 1 ao 44, 17. A Parashá de hoje, ela tem um título interessante, no fim. No fim do quê? Eu gostaria de mostrar para você, neste vídeo, como a história se moveu e por duas ocasiões o que era o fim se tornou o recomeço para duas pessoas. E aí eu quero te mostrar que quando chega no fim, há um mover espiritual tão intenso na vida da pessoa que esse fim se transforma em algo glorioso para esta pessoa. Então eu vou tomar aqui a história de Yosef e depois o paralelo dele, que é Yeshua. Para a gente poder entender isso, como aconteceu, nós vamos ter que voltar um pouquinho na história para falar sobre Yosef, quando ele é lançado num buraco, pelos seus irmãos, depois vendido para uma companhia de ismaelitas, totalmente rejeitado pela família, chega no Egito como escravo, é vendido para Potifar, e lá a esposa de Potifar arma uma situação e que ela acusa Yosef de assédio. E Potifar conhecia a mulher que tinha e conhecia Yosef. Para não provocar uma situação desagradável com a sua esposa, Potifar foi obrigado então a abrir mão de Yosef. E aí, nós temos uma questão interessante, porque ele vai para a prisão. Ele vai para a prisão e lá na prisão, ele novamente é exaltado. Em que sentido? Ele se torna a pessoa mais importante dentro da prisão. Inclusive, é o camarada que tinha as chaves de tudo. O carcereiro confiava tanto nele que entregou tudo para ele. Por que ele não fugiu? Por que ele não tomou uma atitude de chegar e dizer, olha, eu quero ir embora, você confia em mim, eu não fiz nada? Por que ele nunca fez isso, nunca teve essa atitude de aproveitar a confiança que o carcereiro tinha nele para poder, então, fazer aquilo que ele achava que era o correto, ok? Vamos falar um pouquinho de índole, de caráter. Desde adolescente, Yosef provou ser uma pessoa de um caráter diferenciado. Isso nós conhecemos pela própria Torá. Ele era uma pessoa que queria tudo certo, que lutou para que as coisas dessem certo dentro da família. Infelizmente, quando se trata com seres humanos, nem tudo é possível, porque existem pessoas que não desejam fazer com que as coisas andem da forma correta. Sendo assim, Yosef então foi odiado pelos seus irmãos, e eu falei isso num vídeo atrás. Eles tiveram ciúme, tiveram inveja dele, a ponto de canalizar essa inveja para quererem matá-lo, porque começaram a odiá-lo, não tiveram raiva, irmãos, raiva é diferente. Eu expliquei isso também no vídeo, eles tiveram ódio dele, e esse ódio ia levar à morte de Yosef, mas eles acabaram vendendo ele para uma companhia de ismaelitas e ele vai embora. E depois os irmãos de Yosef precisam lidar com o pai. Também nós já falamos sobre isso. Agora você imagina Yosef preso injustamente, é colocado numa posição de destaque, mas está aguardando que o Eterno faça justiça para ele. E como é que essa justiça vem? A justiça vem quando o Eterno move uma situação a fim de que tudo aquilo que foi feito contra aquela pessoa de forma injusta agora possa ser revertido e todas as perdas daquele período da injustiça se transformem então em situações nas quais
Yosef, no caso nós estamos falando dele, mas a pessoa que passou por tudo isso, ela é então reembolsada, vamos chamar assim, pelos céus. O nome disso é restituição. Então, no caso de Yosef, ele preso, e acabou que ele, ali na prisão, se destacou inclusive espiritualmente. Quando houve um momento em que o espiritual precisou vir à tona com o sonho daqueles dois homens, Yosef tinha recebido uma unção do Eterno, que ele teve o discernimento e a interpretação dos dois sonhos. Ele interpreta, e quando aquele homem, um deles morre e o outro sai da prisão. Quando aquele homem está saindo da prisão, que ele vai ser o copeiro do rei, voltar a ser o copeiro do rei, Yosef diz para ele assim: lembra-te de mim. E ainda bem que ele esqueceu. Rabino, por quê? Ele passou mais 2 anos na prisão. Exatamente isso. Se aquele homem se lembrasse de Yosef, Yosef ia ser liberto e seria somente mais um na terra do Egito. Mas, como ele esqueceu de Yosef, houve um momento em que o faraó precisou de uma interpretação de um sonho que estava colocando o Egito numa situação em que estava terminando um tempo para dar início em outro, e ali uma situação haveria de mudar. E quem seria o pivô dessa mudança? O Eterno deu o sonho para Faraó, mas não havia quem interpretasse o sonho. Então precisaria haver uma pessoa-chave para interpretar e dar a continuidade, porque nesse caso não bastava a interpretação. Yosef precisaria dar a continuidade disso. Por quê? Porque a continuidade do sonho seria a salvação para o Egito e para aquela região toda. Então você imagina a responsabilidade que estaria nas mãos de Yosef. Isso sem que ele soubesse. Chega no momento em que o faraó tem esse sonho e ele precisa de alguém. E quando ele comenta isso na sua corte, o copeiro está do lado dele e diz assim: hoje eu me lembro dos meus pecados. Faraó, eu queria contar uma coisa para o senhor, e ele relata o que aconteceu enquanto ele estava na prisão. O copeiro tinha credibilidade. E o que significa isso? Que quando ele diz aquelas palavras acerca de Yosef, Faraó fica tão impressionado que diz assim: manda chamar esse homem. Agora você imagina que enquanto Yosef estava na cadeia, no seu dia a dia, fazendo as coisas que lhe eram pertinentes à sua função ali, porque ele estava como chefe, né, da prisão. É só Yeshua para fazer uma coisa dessa. O camarada está preso e ele é colocado numa posição de exaltação. E é interessante que ali ainda não foi a exaltação, era só algo que precedia a exaltação. Então, preste atenção no que eu vou te dizer agora. Se você está passando por uma situação difícil e vem uma exaltação momentânea, não ache que isso é o que o Senhor ainda tem para você. Isso é só o prenúncio. Isso é só o início daquilo que o Senhor ainda fará na tua vida. Bem, agora Yosef de repente recebe um recado. Alguém chega para Yosef, obviamente o chefe da prisão, e diz para ele assim: olha, Faraó quer te ver. Se barbeia, mandaram roupa nova para você, se prepara porque você vai até o palácio e você vai estar diante de Faraó. E aí, irmãos, essa é uma informação que é boa e também não é, porque Yosef não sabia o que iria acontecer. E é interessante, irmãos, que
quando Iosef é chamado para estar diante de Faraó, ele precisa se preparar. Ele não vai entrar na presença de Faraó de qualquer forma. Então ele é preparado, ele é barbeado, é colocado uma nova roupa nele e ele vai então para o palácio. E quando ele chega no palácio, a postura de Faraó é muito interessante, porque ele aborda Iosef dizendo assim: eu tive um sonho e ninguém há que interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho o interpretas. Ele não diz assim, olha, seja bem-vindo aqui e tal, e ele já vai direto para o assunto. O coração de Faraó está com tanta preocupação que ele vai direto até o sonho. Ele já aborda Iosef dizendo assim, olha, você é o cara que me falaram que vai resolver o meu problema. E aí, irmãos, nós vamos notar uma outra coisa, que o Senhor vai dar graça para Iosef. E a resposta dele é muito linda. Ele disse assim, isso não está em mim. Elohim dará resposta de paz a Faraó. E aí ele transfere desde já, não só a responsabilidade como a glória para o Criador. E quando Faraó conta o sonho, Iosef então começa a interpretar o sonho de Faraó, mostrando que os dois sonhos que Faraó tem naquela noite, na realidade, são um só. E esse sonho, ele aponta para o futuro. Ele fala de um momento que seria um momento chave, que é aquele dia, e dali por diante haveria um prazo, no qual haveriam 7 anos de fartura e depois 7 anos de carestia ou de falta. E o sonho de Faraó, ele é profético, porque ele vai determinar o que vai acontecer com o Egito. Então olha só que interessante isso. Quando Faraó ouve isso, e depois Iosef ainda dá o complemento, ele não só interpretou o sonho, ele dá também uma estratégia que é uma solução para que o Egito não passe fome e para que os lugares no entorno do Egito possam ser socorridos também. Ou seja, a estratégia dele, que vem com a interpretação do sonho, é algo perfeito. Quando Faraó, que é um homem inteligente, ouve isso, Faraó diz assim, acharíamos um homem como este em quem haja o espírito de Elohim? Lógico que os servos de Faraó entenderam o que Iosef disse e o que Faraó estava dizendo. Nós devemos lembrar do contexto que ninguém conseguiu interpretar e ninguém disse nada, ninguém apontou uma solução, deu uma visão clara para Faraó do que aconteceria. Então agora é o momento do recomeço de Iosef. Findou a prisão e agora recomeça a liberdade, mas não começa de uma forma normal. Não vai começar assim, obrigado, viu, Iosef, tal, agora você pode ir embora, eu estou te dando a liberdade aqui. Não. Faraó agora olha e pergunta para as pessoas que estão ao seu redor se eles já tinham visto lá no Egito alguém que tivesse esse espírito, que o espírito do Criador estivesse sobre ele com capacitação para ele trazer não só a interpretação, mas a solução. E aí vem a nossa pergunta. Quem é você? Será que você não é o Iosef da nossa geração? Ou é um Iosef da nossa geração? Eu quero te dizer que este ano se levantarão muitos Iosefs no Brasil e no mundo, que serão restituídos, que serão guindados de uma posição de nada para posições de destaque, para que ali eles glorifiquem o nome de Yeshua. Faraó diz o seguinte, preste atenção nisso. Alguns minutos atrás esse homem era um presidiário. Agora na presença de Faraó, depois de abrir a boca, Faraó diz assim, tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu.
Imagine você ouvir uma coisa dessa, ou eu ouvir uma coisa dessa. Um governante chegar e dizer assim, olha, o que você disse foi tão extraordinário que eu quero agora que você governe o meu povo. Estou colocando o governo na tua mão. Só eu vou estar acima de você. E não acaba aí. Ele diz assim, vês que te tenho posto sobre a terra, sobre toda a terra do Egito. E Faraó tira o anel da mão e põe na mão de Iosef, dizendo o seguinte, aqui está o meu selo, o selo real. Tudo que você escrever e selar é lei daqui por diante. E fez vestir a Iosef com roupas de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Agora a honra chegou. É o fim da humilhação. É o fim de ser pisoteado, é o fim de ser jogado daqui para lá e de lá para cá e de ser ignorado. Agora as palavras de Iosef serão ouvidas. Presta atenção. Faraó faz ele subir no segundo carro que ele tinha e clamavam diante dele, o vice-rei. Ó Senhor, fim de um período, começo de outro. Não mais humilhação, não mais vergonha, diz o profeta Joel. Acabou esse tempo. Agora é hora de exaltação. Agora é tempo do Senhor tomar aqueles que estavam à margem, desvalorizados, homens e mulheres de Deus, que foram muitas vezes enganados, pisoteados, ignorados. São aqueles ETs, os extraterrestres desse mundo espiritual. Aqueles que abrem a boca e o Senhor faz cumprir, mas mesmo assim, algumas pessoas não dão crédito. Faraó fez ainda mais. Ele disse assim, eu sou o faraó, porém sem ti, ninguém levantará sua mão ou seu pé de toda a terra do Egito. E Faraó chamou a Iosef de Tzafenat Paneah. Eu vou dizer daqui a pouco o que significa isso. E deu a ele por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E aí o texto termina dizendo, e saiu Iosef por toda a terra do Egito. Meu pai, o vice-rei agora é Iosef, o ex-presidiário, cheio do Espírito Santo. Aquele menino que foi vendido com 17 anos e agora está com 30. Aquele menino que todo mundo dizia ser o sonhador mor. Os sonhos de Iosef levaram ele para o poço. E agora os sonhos tiraram Iosef da cadeia. Extraordinário isso, né? Tzafenat Paneah, que foi o nome que Faraó deu para Iosef, significa salvador do mundo. Ou, né? Tzafenat significa o neto fala, o Deus fala, e Paneah, a vida. É como se Iosef fosse o Deus que fala para dar a vida. Preste atenção nisso, porque isso é muito importante, irmãos. Isso pode ser traduzido também como o Senhor da vida. E você vai perceber que o Eterno coloca nas mãos de Iosef a vida de centenas de milhares de pessoas. Por isso Iosef é uma figura de Yeshua muito forte. Veja só que coisa interessante. Quando Iosef termina esse período e começa outro, Iosef está na realidade passando por uma transformação. Uma transformação não somente no aspecto exterior, porque Iosef não tinha nada, era um presidiário, agora é vice-rei, tem o governo, a autoridade para governar o Egito na sua mão, recebe uma esposa, ganha um palácio, porque agora ele é o vice-rei, deram um palácio para ele. Ele tem o segundo carro do rei, tem servos e servas que agora o servirão. Entenda isso, amado.
Isso não é somente uma paraxá, é a palavra viva do Eterno. É a palavra viva de Yeshua, que toma a situação e muda. Que pega aqueles que estão cansados, que estão caídos, que estão desanimados de tanta pancada que levaram. E diz, agora chegou o tempo. Você chegou em Miketz, no fim. O fim disso tudo acaba agora, porque eu vou mudar a tua sorte a partir desse dia. Isso é algo muito extraordinário, irmãos. Porque essa paraxá, ela nos mostra o quanto o Eterno contabiliza tudo aquilo que é feito contra os seus servos. Todos os 13 anos de Yosef, que ele poderia ter produzido, ele poderia ter feito, foram contabilizados. Ele recebe agora isso em poder, autoridade, glória e numa unção espiritual que se multiplica sobre sua vida. Tudo que você passou não ficou para trás. Nos céus isso foi contabilizado. Obviamente que eu estou falando de pessoas inocentes como Yosef. Eu não estou falando de gente que fez besteira e depois teve que pagar por isso. Obviamente todo mundo, quem erra tem que pagar pelo erro. Eu não estou falando disso, estou falando de gente inocente. Para você eu tenho uma palavra. A chave está virando e o Senhor está agora mudando a tua sorte. Por quê? Porque todo aquele tempo de humilhação, tudo que fizeram contra você, o roubo ou os vários roubos que fizeram contra você, o Senhor está trazendo agora de volta, entregando nas suas mãos em nome de Yeshua. E essa mudança vai ser tão extraordinária que a tua família vai ver isso. E isso é o segundo passo. E você vai receber de volta a sua família. E de uma forma muito extraordinária, porque ele tem uma estratégia agora para poder lidar com essa situação. Porque a sua alma foi curada. Você vai ver que quando seus dois filhos nascem, Menaché e Efraim, Menaché, aquele que me faz esquecer, o coração dele estava curado. E Efraim, duplamente frutífero. Ou seja, é um tempo de esquecer as coisas passadas. Por quê? Porque o Senhor mudou o cativeiro em alegria. E agora é tempo de ser duplamente frutífero em nome de Yeshua. E aí, irmãos, nós temos então uma terceira coisa. Ele vai ser usado para conservar em vida não só a sua família, mas milhões de pessoas. Então perceba que as três coisas que aconteceram com Yosef, a exaltação, a sua família sendo lhe devolvida e a sua instrumentalidade para poder trazer vida para as pessoas, acompanham a sua vida até agora o período da sua morte. Então, o que o Senhor vai fazer agora na sua vida é definitivo, é para não ter mais retorno para aquela situação que você viveu no passado. Acabou. Fim. Essa é um resumo da história de Yosef, uma aplicação para a nossa vida. Porque eu preciso te mostrar agora a história de uma outra pessoa que, através daquilo que parecia o fim, foi o recomeço. Nós temos um texto, e esse texto é em Mateus 27, do 15 ao 46, é um texto muito grande. Eu não vou ler o texto aqui, mas eu vou te falar do que se trata. Do momento em que Yeshua, ele está diante de Pilatos, e Pilatos está diante da multidão, e Pilatos pergunta: quem quereis que eu vos solte? Porque ele, como governador, todo ano liberava um preso. Alguém que tinha cometido algum crime, a pessoa era solta na época de Pêssar. Como se fosse algo assim, uma benesse, um benefício dele para alguém para agradar os judeus. Nesse dia ele perguntou: quem vocês querem que eu solte? Baraba, que você conhece como Barrabás, ou Yeshua?
e a multidão pediu para que fosse solto Bar-Aba. O que significa Bar-Aba? Essas duas palavras significam filho do pai. A tradição judaica nos informa que naquela época os rabinos eram considerados pais espirituais dos seus seguidores. Então, uma das possibilidades é que Bar-Aba fosse filho de um rabino famoso naquela época, cujo nome não aparece. Mas ele, como filho do rabino, tinha feito coisas muito erradas e condenado à morte. Só que aqui tem o filho do rabino e o rabino Yeshua. Agora, você vai perceber que a multidão diz, nós não queremos que seja executado o filho do rabino. Nós queremos que morra o rabino Yeshua. E aqui tem uma outra coisa muito interessante. Porque Pilatos pergunta, o que eu faço com ele? E o texto diz que ele seja posto na estaca de execução. E aí, irmãos, nós vamos ver que a multidão continua clamando porque ela é incitada a isso. Satanás liberou muitos demônios e, na minha opinião, o próprio Satanás estava ali para poder conduzir essa situação para que Yeshua pudesse realmente ser morto. E então ele é levado ao lugar chamado Gólgota, lugar do crânio. E ali eles dão vinagre e fel para beber, para Yeshua beber, né? Eles repartem as suas vestes, como estava escrito sobre isso. E quando foi perto das 3 horas da tarde, Yeshua exclama em alta voz e diz, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns momentos depois, Yeshua expira, diz uma última frase, está consumado, e morre. Nesse momento, é o fim da vida de Yeshua. Mas a que preço? Eu queria mostrar para você uma situação, antes de falar sobre Yeshua, a situação de Bar-Aba. O que deve ter acontecido quando Bar-Aba vê tudo aquilo ocorrer, ele foi solto e certamente ele voltou para casa. E quando ele chegou em casa e o pai falou, o que você está fazendo aqui? E ele disse, Pilatos me soltou. Como assim Pilatos te soltou? Pilatos me soltou porque uma outra pessoa morreu no meu lugar. E quem foi? E Bar-Aba deve ter dito, pai, quem morreu no meu lugar foi o rabino Yeshua. O filho do rabino foi poupado porque um rabino morreu em seu lugar. E eu quero te mostrar aqui que Bar-Aba teve uma nova chance. Para agora, depois de tudo que aconteceu com ele olhar para Yeshua e dizer, ele morreu no meu lugar, literalmente. E o mais interessante disso, irmãos, é que não se tem mais notícia de Bar-Aba, nem do seu pai. Eu espero que quando nós cheguemos no Olam Rabá, no mundo vindouro, esses dois homens, o pai de Bar-Aba e ele, estejam lá com Yeshua. E conosco, obviamente. Por que eu digo isso, irmãos? Porque o que Yeshua fez por Bar-Aba foi alguma coisa inominável. Obviamente ele fez por mim e por você, a maioria de nós não está nem aí para o sacrifício de Yeshua. Mas foi o que era o fim de Bar-Aba. Foi uma oportunidade para ele recomeçar. Eu, quando falo disso, há uma comoção no meu coração. De imaginar aquele homem indo para casa. E, obviamente, que o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, falou com ele. Filho, você só está solto porque
Um rabino morreu no teu lugar. O rabino dos rabinos morreu no teu lugar. E aí, irmãos, quando parecia que era o fim, ao terceiro dia, depois de Yeshua ter sido sepultado, ao terceiro dia ele ressuscita, se levanta dentre os mortos, para cumprir a profecia que diz: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? E onde está o inferno, o teu aguilhão? Eu fico assim, muito impressionado de ver quantas pessoas ainda não entenderam o que Yeshua fez. Aquilo que parecia o fim foi um recomeço para o próprio Yeshua, que agora estava revestido de glória e majestade depois de ter ressuscitado. E foi muito interessante o que aconteceu, pois quando aquelas mulheres vão até o túmulo de Yeshua, no primeiro dia da semana, para poderem colocar as especiarias sobre o seu corpo, porque não houve tempo de preparar o corpo de Yeshua. Quando elas foram lá, encontram um ser celestial assentado na pedra, e elas perguntam assim: cadê ele? E ele diz assim: ele não está mais aqui, porque ele ressuscitou. O que era uma tragédia se transforma numa grande vitória. Irmão, minha irmã, aquilo que parece ser uma tragédia na sua vida está se transformando em grande vitória. E através de alguém que foi rejeitado, que foi perseguido, que foi tido como nada. Mas a este o Eterno exaltou soberanamente. E Rabino Shaul diz, e deu a ele um nome, para que ao nome de Yeshua todo joelho se dobre e toda a língua confesse que Yeshua é o Senhor, para a glória do Pai. Imagine o recomeço. Agora Yeshua tem o poder sobre o mundo físico e o mundo espiritual plenos. Agora ele conseguiu reverter a maldição do pecado. Agora ele, que tinha dito que ele era a ressurreição e a vida, ele se torna isso de fato e de verdade. Quem pode agora segurar, quem pode impedir a ação dos céus? Porque tudo que for feito em nome de Yeshua, tudo que for dito em nome de Yeshua, terá um respaldo dos céus. Uma nova realidade, o fim veio para que houvesse um recomeço. Não só para os judeus, mas para aqueles que estão espalhados por todo o mundo e que hoje abrem os seus corações para dizer: eu quero que o Rabino Yeshua seja o meu Rabino, o meu Senhor e o meu Salvador. Tremendo isso. Tremendo. Então, aquilo que Yeshua fez redundou em uma quebra no mundo espiritual. E ele, de um rabino que estava sendo desprezado, agora é exaltado para se assentar no trono ao lado do Eterno, à direita da majestade celeste, do Ein Sof, do infinito. Agora, à direita do Ein Sof está Yeshua. Aleluia. Num lado de autoridade, em que a ele foi dada esta autoridade para governar os mundos. Imagine agora que a exaltação de Yeshua é muito maior do que a exaltação de Yosef. Yosef recebe uma casa, um palácio, e Yeshua hoje mora no palácio celestial. Ele recebe uma esposa e Yeshua está preparando a sua noiva. E ele vai se encontrar com os seus irmãos, assim como Yosef se encontrou com eles. E num primeiro momento eles não reconheceram. Aleluia! Mas Yeshua vai se revelar a eles. Como quando ele se revelou aos seus discípulos. E o seu discípulo
tem sempre um que dá trabalho, né, irmãos? Aquele que era mais incrédulo, que ele falou assim, toma, põe o dedo aqui e vê se não sou eu mesmo. E ele se espanta ao ver Yeshua, Senhor meu e meu Criador. E até esse foi agraciado com um emuná, com uma fé sobrenatural, para poder depois continuar caminhando com Yeshua. Os irmãos agora, os nossos irmãos judeus, estão começando a entender quem é Yeshua, e que Yeshua se revele a eles, e que Yeshua se revele aos judeus que estão na diáspora, e aos judeus que perderam a sua identidade judaica, que estão espalhados pelo mundo e que precisam ser reagrupados para poderem participar de um grande evento que vai acontecer muito em breve, chamado arrebatamento. O que parecia realmente uma tragédia se tornou numa alavanca de salvação para a humanidade. Agora, todos aqueles que têm fome, têm sede e querem ser salvos, libertos e curados, e se chegam em Yeshua, tudo isso acontece com eles. E é extraordinário, irmãos, como Miketz, como chega o tempo de tudo acabar. Impressionante a gente entender que agora nós estamos vivendo um tempo que eu chamo um tempo de fronteira, porque muito em breve esse mundo que nós conhecemos aqui e no qual nós vivemos vai participar de um grande evento, quando Mashiach e Yeshua virá nos buscar. Aleluia. E eu queria te dizer que tudo isso que eu falei está disponível para nós hoje. Nós estamos sendo preparados como uma noiva para nos encontrarmos com o nosso noivo judeu chamado Yeshua, para partilharmos com ele do Palácio Celestial. E Rabino Shaul diz que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, isso é o que está preparado para aqueles que temem a Yeshua. Às vezes nós ficamos tentando entender, imaginar como será o Palácio Celestial ao chegarmos lá. E certamente nós nos surpreenderemos e muito com aquilo que nós veremos e receberemos. E para que eu possa encerrar esse vídeo, eu queria te dizer uma coisa. Nós estamos prontos para que esses eventos aconteçam. E nós estamos aguardando algo extraordinário, maior ainda, acontecer neste ano. E eu tenho certeza que nós veremos grandes milagres ocorrerem. E o Senhor se fará presente em nossas vidas para fazer aquilo que aconteceu com os irmãos de Yosef e seu pai. Eles não ficaram misturados com os egípcios. Foi dada a eles uma terra chamada Goshen, onde lá o Senhor guardou, preservou e eles foram alimentados com aquilo que tem de melhor. Esse ano certamente não será um ano fácil para a humanidade, mas nós estaremos em Goshen. Nós estaremos no lugar onde o Senhor estará nos guardando, nos protegendo, provendo a nós o alimento, provendo a nós tudo aquilo que é necessário para que nós possamos continuar desenvolvendo a nossa vida e servindo a Ele com alegria. Os tempos difíceis virão, mas quando os tempos difíceis chegarem, nós estaremos debaixo dessa cobertura maravilhosa de Yeshua Mashiach. Portanto, eu gostaria que você hoje pudesse mais uma vez se posicionar. De que lado você quer estar? Do lado de Yeshua ou do outro lado? Você pode dizer assim, Rabino, essa pergunta é redundante. Lógico que eu quero Yeshua, mas quando eu falo sobre isso, eu não estou falando só sobre os benefícios de servir a Yeshua, mas das responsabilidades que virão com o serviço a Yeshua. É isso que eu estou dizendo. Porque o Senhor certamente fará grandes coisas nesse mundo, mas através dos seus servos,
Ele operará para que esse mundo saiba quem ele é. Eu e você seremos grandes instrumentos nas mãos do Espírito Santo para levarmos essa verdade acerca de Yeshua para todos. Do alto vem, Senhor. Maranatá, do alto vem. Nós esperamos a vinda do Senhor para qualquer momento. Que estejamos prontos, preparados como aquela noiva que se preparou e está agora aguardando ansiosamente pelo momento em que seu noivo virá lhe buscar. Ela está atenta, aguardando o chamado do noivo, pois quando o chofar tocar, a noiva, que também é trigo, ouvirá esse chamado e nós poderemos dizer: Senhor, estou aqui e pronto para te servir na eternidade, em nome de Yeshua. Amém? Se você gostou desse vídeo, dê um like, favorite e clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações e espalhe para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo, porque nós nos veremos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, Shavua Tov, Beshem Yeshua Mashiach, Rei de Israel. Amém, amém. Toda rabá.